Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. Um excelente bom dia, bom dia, bom dia. Nossa aula de hoje é uma aula que vocês, ao decorrer dela, vão perceber: nós já estudamos isso. Realmente, pessoal, já vimos esse assunto ano passado. Quem estudou comigo viu bem tranquilamente. Lembra quando nós fizemos um painel lá na nossa sala? Pronto, nosso assunto de hoje é advérbios. Não temos atividade no caderno, temos só atividade no livro, tá? Então, eu vou começar esse assunto com vocês hoje. Amanhã temos aula de ciências. E na nossa próxima aula, quinta-feira, aula ao vivo, se eu não me engano, nós vamos retomar esse assunto de advérbios, tá? Então, não se preocupe. Quem sentir alguma dúvida, não se preocupe. Tentem fazer a atividade que eu vou deixar ao final do vídeo. Se tiver dúvida também na atividade, marca lá as questões que teve dúvida. Só não pode deixar de fazer, tá? O assunto ele é bem tranquilo, vocês vão perceber. Eu vou revisá-lo. Vamos trabalhar com muita calma porque é um assunto bem importante. Okay? Bom, pessoal, o assunto é advérbio, tá? Ele está na página 277, caso vocês queiram acompanhar. Mas como eu já comentei com vocês, tudo que tem lá no livro eu trago aqui para que vocês vejam de uma forma mais simplificada, certo? Bom, antes de nós vermos as classes dos advérbios, vamos para analisar algumas aplicações dentro das frases. Olha só, deixa eu pegar aqui meu marcador. Pronto. Vamos analisar essa primeira frase. O ônibus chegou. A segunda forma dela, o ônibus chegou ontem. Então, vou marcar aqui a palavrinha ontem. Marcos jogou bem. Marcos jogou muito bem. Então, vou marcar aqui. Marcar essas duas. A criança é rápida. A criança é muito rápida. Vou marcar essas duas também. Pronto. Essas que a Pro marcou, gente, são os advérbios. Mas como é que a gente localiza um advérbio dentro da frase? O que é que ele faz? Como? Como localizar o advérbio? Como perceber qual é a ideia que ele está querendo passar? Bom, como o nome já diz, advérbios lembra um outro assunto, verbo. Isso mesmo. Lembra, pessoal? O verbo é aquela palavrinha que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Na nossa próxima aula eu vou fazer uma revisão com vocês sobre verbo. E aí, gente, os advérbios, eles acompanham o verbo e até mesmo o substantivo, tá? Ele pode acompanhar verbo e substantivo e ele vai ter mais ou menos a mesma função do adjetivo. Vocês recordam? Qual a função do adjetivo? Não é dar uma característica ao substantivo? Pronto. O do advérbio é de dar uma característica, modificar de alguma forma o verbo, o substantivo ou até mesmo outro advérbio, até mesmo outro adjetivo, tá? Ele tem, assim, alguns trabalhos bem variados. Olha só, vamos analisar. O ônibus chegou. O ônibus chegou ontem. A palavrinha ontem, ela foi usada para dar uma ideia de tempo. Não é à toa que ela é um advérbio de tempo. Ela foi usada para dar uma ideia de tempo ao verbo. O verbo aqui, ó, é chegou. Vou marcar o verbo de azul. O verbo aqui é chegou, aqui é jogou e aqui o verbo é estado. Verbo estado, tá? Ser ou estar. Então, aqui o advérbio ontem, essa palavrinha ontem, vocês concordam comigo que deu uma característica à ação que foi chegar? Chegou ontem. Nessa primeira frase não tinha o ônibus chegou. Beleza. O ônibus chegou ontem. Nessa segunda frase eu já tenho uma ideia de tempo. Usei a palavra ontem para dar uma característica ao verbo chegou e assim eu modificá-lo, modificar um pouco a ideia dele. Do mesmo jeito aqui, ó, Marcos jogou. Marcos jogou bem. O bem aqui é um advérbio de modo e o muito é um advérbio de intensidade. Não é que ele jogou bem, ele jogou muito bem. Perceberam a diferença? Então, aqui eu tenho uma ideia de que a forma que ele jogou foi muito melhor do que essa primeira, tá? Aqui ele jogou bem. Bem já é um advérbio. Aqui eu tenho dois advérbios, tá? Aqui eu tenho muito, que é de intensidade, e bem, que é de modo. Viu? Então, essas duas palavrinhas ajudaram a dar um sentido a essa ação que ele fez. Concordam comigo que deu uma característica?
E nessa daqui, ó, a criança é rápida. Rápida é advérbio de modo também. A criança é muito rápida. Então, novamente, eu tenho um advérbio de intensidade, muito. E rápida é um advérbio de modo. Essas duas palavrinhas aqui deram uma característica para a criança. Concorda comigo? Pronto. Então, o advérbio ele tem essa função. Ele modifica o verbo, modifica muitas vezes substantivo, adjetivo e até outros advérbios. E eles podem aparecer mais de uma vez dentro da frase. Eles aparecem, como esse daqui, ó, muito bem. Se complementaram. Então, advérbio é um assunto bem legal, bem gostosinho para nós estudarmos, tá? Então, gente, advérbios são palavras que modificam um verbo. O que é um verbo para eu conseguir lembrar? Verbos são aquelas palavrinhas que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, que são ações da natureza, tá bom? Então, o advérbio, ele pode modificar um verbo, um adjetivo ou até outro advérbio. Então, eles são divididos em advérbios de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação, dúvida, todos esses aqui, ó. E aí, nós vamos estudar um por um dessas famílias. Cada família dessa, gente, passa uma ideia diferente. Vamos comentar sobre elas, tá? Olha só, os advérbios de modo. Tem alguns exemplos aí para vocês. Bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar, assim, debalde. E grande parte das palavras que terminam em mente, tipo cuidadosamente, calmamente, tristemente, dentre outras. Exemplo, estava andando depressa. Vou marcar aqui o advérbio de vermelho e o verbo de azul. Pronto. Os advérbios de modo, gente, falando assim de uma forma mais direta. Quando a palavrinha ela é um advérbio de modo, ela está indicando o modo, a forma como algo foi feito, tá? Se foi feito de uma forma ruim, de uma forma melhor, se foi depressa, se foi devagar. Então, advérbio de modo, o nome já diz, modo é como algo é feito. Então, se você botar na sua cabecinha que modo é como alguma coisa foi feita, pronto, na hora que você bater o olho numa palavrinha, você vai perceber, opa, esse verbo foi feito desse jeito. Então, ali é um advérbio de modo. Olha só, como foi que andaram? Depressa. Então, se foi o modo como eles andaram, foi depressa, então aqui vai ser um advérbio de modo. E está completando a ideia desse verbo aqui, ó. Qual foi a característica que foi dado para a forma de andar? Depressa. Então, aqui é um advérbio de modo. Tem vários advérbios. Eu não quero que vocês memorizem cada advérbio de cada família, não. Eu quero que vocês entendam qual é a ideia que cada família passa. O advérbio de modo é como as coisas são feitas, tá? Então, eu tenho palavras que vão indicar dentro da frase como aquela ação foi feita. E essa palavrinha vai ser um advérbio de modo, tá certo? Um advérbio de intensidade. De intensidade é bem mais fácil de vocês conseguirem localizar. Muito, demais, pouco, tão, quão, bastante, imenso, demais, menos, quanto, quase, tanto, assaz, tudo, nada, todo. Tem outros advérbios de modo, tá? Desculpa, de intensidade. Como o nome já diz, intensidade vai indicar dentro daquela frase que o verbo ele sofreu uma alteração e a palavrinha que está lá perto dele está dando uma ideia de que foi feita de uma forma mais intensa, tá? Vamos lá para eu te mostrar. Ela gosta bastante dele, bastante. Essa palavrinha bastante, ela está ajudando o verbo gostar a passar a ideia, certo? Aqui é de quantidade. Gente, intensidade é de só pensar, intensidade e quantidade. Pode ser muita, pode ser pouca, tá? Ela gosta pouco dele. Então, pouco foi a característica que foi dada para o verbo gostar também, tá ok? Então, pode ser tanto para intensidade para mais, quanto para menos. Quantidade para mais, tá? Aqui é o sinal de mais. E quantidade para menos. Intensidade, tá bom? Gostaria de comer mais. Opa, Pro, isso é mais aí, não é o mais que nós vimos na semana passada? Isso mesmo, ele também assume esse papel de advérbio, porque ele está trabalhando a ideia da ação que é comer,
Então, aqui ele também é um advérbio de intensidade. Deu para entender? Advérbio de tempo. O de tempo é bem tranquilo, né? Pelo nome dá pra gente perceber que são palavras que vão indicar a ordem cronológica. O momento onde as ações aconteceram. Olha só. Ontem estivemos numa reunião. Então, a ação. Vamos marcar o verbo. Estivemos e estamos. Pronto. Essas duas palavrinhas aqui, ó. Ontem e sempre estamos juntos, a palavrinha sempre, são palavras que estão complementando a ideia do verbo, ó. Ontem estivemos e sempre estamos. Elas estão complementando a ideia do verbo. Então, aqui elas são advérbios. Ontem, sempre, hoje, amanhã. Tudo isso, gente, está indicando a ideia de tempo, tá? Então, por isso que são chamados de advérbio de tempo, ok? Advérbio de negação, a gente nem precisa comentar tanto, né? Negação é negar. Não, nem, tampouco, nunca, jamais. Então, os advérbios de negação são aquelas palavras que vão negar a ação. Negação, tá? Negação, que nega a ação. Jamais reatarei meu namoro com ele. Ó, reatar, certo? Aí vai ser a ação. Reatar é o mesmo que retomar, tá, gente? E irei é a ação, tá? Então, é a ação que a pessoa vai fazer. Não irei contigo. Então, ela está negando a ação. Está usando um advérbio de negação. Aqui, ó, jamais e não. Para complementar a ideia do verbo, a ideia da ação. Então, advérbio de negação são aqueles que estão negando a ação. Nega, ação, negação. Tá bom? Deu para entender? Tampouco, nunca, nunca falei isso. Nunca falei isso. Nunca falei, que é o verbo, isso pronome demonstrativo. Nunca falei. Então, advérbio de negação, nunca falei, que é a ação, que é o verbo. Então, elas se complementam, tá? É só pensar assim, gente. Se o adjetivo dá característica ao substantivo, quem é que dá característica ao verbo? O advérbio, o nome já combina, tá bom? Advérbio de lugar. Também, gente, advérbio de lugar pelo nome a gente já consegue ter a ideia, ó. Minha casa é ali. O livro está embaixo da mesa. Aqui, acolá, lá, adiante, abaixo, acima, dentro, afora, de frente, atrás, detrás, além, a quem, antes, algueres, aonde, longe, perto. Então, gente, olha só. Tem alguns aí que vocês não conhecem, claro, de verdade. Então, não se preocupem com isso. O que é que eu peço que vocês tentem absorver? Que os advérbios de lugar, advérbio de lugar, vai dar característica ao verbo de localização, certo? Lugar de localização. Minha casa é ali, está indicando a localização da casa. O livro está embaixo, a ação aqui é estar. Está onde? Embaixo. Qual a localização? Embaixo. Os advérbios de lugar, eles dão a ideia de localização, certo? Lugar, localização. Os advérbios de afirmação, gente. Advérbios de afirmação, assim como os advérbios de negação, eles afirmam a ação, tá? Sim, deveras, indubitavelmente, decididamente, certamente, ó, terminando com mente. De certo, afetivamente, desculpa, efetivamente. Então, esses advérbios que afirmam alguma coisa, vamos primeiro encontrar o verbo. Pronto, o verbo aqui, ó, é passear. E esse segundo verbo, realmente eu amei o presente, é amar, certo? Claro que o verbo foi aí modificado pela pessoa, né? Passearemos, aqui nós passearemos, amei, o pronome já tá aqui, eu amei. Então, aqui eu estou afirmando a ação. Certamente eu estou afirmando a ação de passear. E aqui, realmente, eu estou afirmando a ação de amar. Realmente, eu amei o presente. Certo? Ai, melecou. Deixa eu apagar. Pronto.
Então, essas palavrinhas aqui, ó, realmente e certamente, fazem parte da família de advérbio de afirmação, certo? Afirma a ação. É igual negação, que nega a ação dita, e afirmação, que afirma a ação dita, tá? Então, certamente passearemos nesse domingo. Então, essa palavrinha aqui certamente está complementando a ação que vai ser de passear, de uma forma positiva, que vai acontecer. Se for de uma forma negativa, é advérbio de negação, que não vai acontecer, ok? Tranquilo? E para terminarmos, temos aqui os advérbios de dúvida, como o nome já diz, são aquilo, gente, que não confirma algo, deixa a ideia vaga. Você não sabe se realmente vai acontecer. Provavelmente, talvez, possivelmente, é algo que não está confirmando, que está deixando a dúvida no ar. Olha só, vamos marcar o verbo. O verbo aqui é irei e aqui é chova. Opa, aqui é fenômeno da natureza. Então, provavelmente irei ao banco. Ou seja, não é uma certeza. Não é uma certeza, gente. Provavelmente, tanto eu posso ir quanto eu posso não ir. Dúvida. Dúvida é meio termo. Não está afirmando nem negando. Está deixando ali no meio termo. Talvez chova hoje. Talvez. Ó, não é uma certeza. Tá? Então, todos esses advérbios, gente, eles funcionam como uma forma de dar uma característica ao verbo, à ação. Pode ser de modo, de tempo, de lugar, de dúvida, afirmação, negação. Então, todas essas ideias, como eu disse, não é necessário que vocês memorizem todos os advérbios, não. E sim que vocês consigam localizar o verbo e perceber qual palavra está ali próximo dele, dando uma característica, certo? E se aquela característica, ela vai ser uma característica de lugar, de tempo, de dúvida. Isso é que é o mais importante, tá? Porque memorizar a gente esquece. Eu quero que vocês aprendam a analisar essas orações, tranquilo? Não fiquem preocupados, vou revisar todo esse assunto na nossa próxima aula também, tá certo? Vou deixar essa atividade para vocês, 279, 280 e 281, para que vocês pratiquem, certo? Não se preocupe que vamos ter toda a revisão desse assunto, mas eu peço que vocês realizem a atividade. Se tiver dúvida em alguma questão, se realmente não conseguir tentar num dia, tentar no outro, até porque nós só vamos corrigir essa atividade na quinta-feira. Então, dá para fazer com muita calma, tá certo? Muito cuidado. Não deixem de fazer, tá bom? Então, um beijo, um cheiro, pessoal, e até a próxima aula.